boa noite, conforme o dia, a hora, a oportunidade para poder chegar aí no ar e te abraçar a tua causa com todo o amor, com todo o carinho. Vamos que vamos agora entreter. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo, cidadão, acerca dos seus direitos, do seu cotidiano, do seu dia a dia. Vamos, nobres senhores, aqui interpretar a Constituição Federal, artigo por artigo. Vamos discorrer assuntos bastante pertinentes e recorrentes acerca das decisões do Supremo Tribunal Federal. Receba aí meu A de abraço, meu F de fortalecimento, meu S de saudade. Eita, coisa boa! Já estava com saudade de ficar aí coladinho do seu lado. Manda ver! Se inscreva no canal. Fortalece, edificando a casa. Vamos fazer amigo? Chega aí. Levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal. Compartilhando, comentando. Vamos agora somar, multiplicar, acrescentar e agregar agora esses valores. Vamos aí comentar. Vamos aí o comentarista Newton Marques. Vamos aí ao artigo 37 da Constituição Federal. E o inciso 9. O disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesa de pessoal ou de custeio. Parágrafo 10. É vedado que a percepção simultânea de proventos de aposentadorias decorrentes do artigo 10 ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvado que os cargos acumuláveis na forma dessa Constituição. Entretanto, senhores, diante esse apreço, o presente caso, o que se pretende é acumular proventos de uma aposentadoria. Como assim? No caso de professor, com duas remunerações, também referente ao cargo de professor nos quais ingressou antes da publicação da Emenda Constitucional 20 de 98. É correto, então, concluir que a permissão constante do artigo 11 da Emenda Constitucional 20 de 98 deve ser interpretada clara, de forma restritiva. Trata-se de possibilidade de acumulação de um provento de aposentadoria com a remuneração de um cargo nativa, no qual se tenha ingressado antes da publicação da referida emenda, ainda que inacumuláveis os cargos. Com efeito, nessas condições, é vedada em qualquer hipótese a acumulação tríplice de remuneração, seja proventos ou vencimentos, bem como a percepção de mais uma aposentadoria. Como os artigos 11 da Emenda Constitucional 20 de 98, ocorreu o afastamento da incidência da proibição de acumular proventos e vencimentos em relação àqueles que tiverem reingressados no serviço público em data anterior ao da promulgação do novo texto constitucional. As recorrentes pretendiam continuar recebendo cumulativamente os proventos de aposentadoria com os vencimentos de cargos da ativa. Alegam que foram beneficiados pela exceção criada ao artigo 11 da Emenda Constitucional 20 de 98. Entretanto, vedou a percepção simultânea de aposentadoria de proventos com a remuneração de cargos, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma dessa Constituição. Por outro lado, reconheceu o direito daqueles servidores aposentados que, até a data da promulgação desta emenda, retornaram à atividade. Não é o caso das recorrentes, elas não ingressaram novamente no serviço público,
mas ocuparam indevidamente 2 cargos públicos em atividade, embora não recebessem os vencimentos de um deles, pois gozavam de sucessivas licenças para tratar de interesse particular. Tal circunstância não as torna beneficiária da referida regra transitória. O gozo de licença não descaracteriza o vínculo jurídico do servidor com a administração. Entretanto, senhores, a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumulados na atividade, na forma permitida na Constituição. Não é permitida a acumulação de proventos de 2 aposentadorias com os vencimentos de cargo público, ainda que proveniente de aprovação em concurso público, antes da emenda constitucional 20 de 98. No artigo 93, parágrafo 9 da Constituição do Brasil, de 67, e na emenda constitucional 1, de número 1 de 69, bem como a Constituição de 88, não obstava o retorno do militar reformado ao serviço público e a posterior aposentadoria no cargo civil, acumulando o que? Os respectivos proventos. Entretanto, senhor, reformado o militar sob a Constituição de 67 e aposentado como servidor civil, na vigência da Constituição de 88, não há falar em acumulação de proventos, do artigo 40 da Constituição de 88, mas a percepção de provento civil, acumulado com provento militar, situação não abarcada pela proibição da emenda. No parágrafo 11, não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios do que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previsto em lei. Parágrafo 12. Para os fins do disposto nos inciso 11 do caput, na cabeça desse artigo, fica facultado aos Estados, ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas constituições e lei orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores dos respectivos Tribunal de Justiça, limitando a 90 inteiros e 25% de subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto nesse parágrafo ao subsídio dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Entretanto, senhores, neste juízo prévio sumário, estou aqui conquanto a ostensiva distinção de tratamento, consoante ao artigo 37, inciso 11 da Constituição da República, nossa mãe constitucional, entre as situações dos membros das magistraturas federal e estadual, parece vulnerar a regra primária da isonomia. Artigo 5º no caput, na cabeça. Pelas mesmas razões, a interpretação do artigo 37, parágrafo 12, acrescido pela emenda constitucional 47 de 2005, ao permitir aos Estados e ao Distrito Federal fixar como limite único de remuneração nos termos do inciso 11 do caput e subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitando-se a 90 inteiros e 25% no valor do subsídio dos ministros dessa corte. Também não pode alcançar-lhes os membros da magistratura. Artigo 38. Manda bala ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. É inconstitucional. O que, cara? A garantia da disponibilidade remuneradora ao ex-detentor, seja de mandato eletivo, com a opção pelo retorno ou não às atividades, se servidor público após o encerramento da atividade parlamentar.
Não conformidade com o texto magno por ofensa ao regime constitucional da disponibilidade do servidor público, artigo 41, parágrafo 2º e 3º, e a regra de afastamento do titular de cargo público para o exercício de mandato eletivo, artigo 38 da Constituição de 88. Entretanto, senhor, o inciso 1, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado do seu cargo, emprego ou função. Inciso 2. Investido ou que no mandato de prefeito, será afastado de cargo, emprego ou função. Entretanto, senhor, servidor público investido no mandato de vice-prefeito, aplica-se-lhe, por analogia, as disposições contidas nos incisos 2 do artigo 38. Não pode o vice-prefeito acumular o que é a remuneração decorrente de emprego em empresa pública estadual com a representação estabelecida para o exercício do mandato eletivo, o que a Constituição excepcionou no artigo 38, inciso 3º, no âmbito municipal. Foi apenas a situação de vereador, ao possibilitar-lhe o que, se servidor público no exercício do mandato, perceber as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, quando houver compatibilidade de horário. Se não se comprovar a compatibilidade de horário, será aplicado a norma relativa a prefeito. A suspensão, por exemplo, cautelar de eficácia do parágrafo 2º do artigo 38 da Constituição do Ceará, que autoriza o afastamento do cargo sem prejuízo do salário, vencimento e demais vantagens do servidor público eleito e vice-prefeito. E no inciso 3º, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidades de horário, perceberá o que é as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo o que compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. A Lei Estadual 5.729 de 95, elegibilidade do policial militar, violação ao artigo 38 da Constituição. Autorização ao militar eleito de optar pela fonte de pagamento, qualquer que seja a natureza do mandato, destoa do regramento constitucional. Dispositivo no artigo 38 da Constituição que somente permite o direito de opção nas estritas hipóteses de vereador e de prefeito municipal. A Carta Estadual, restrição do exercício funcional ao domicílio eleitoral. Impossibilidade. A Constituição Federal prevê tal hipótese do desempenho simultâneo das funções públicas, observado que a compatibilidade de horários, a extensão ao suplente de vereador insubsistentes. A suplente de vereador não se pode validamente estabelecer nenhuma limitação ao exercício do cargo, emprego ou função, por não ser titular de mandato eletivo. Entretanto, senhor, o artigo 39 dos servidores públicos, a emenda constitucional 18 de 98, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. O plenário do STF definiu medida cautelar na ADIM para suspender o que é a eficácia do caput do artigo 39 da Constituição, dada pela emenda constitucional 98 com efeito ex nunc, substituindo o que a legislação editada nos termos da emenda declarada suspensa. A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios instituirão o que, Conselho de Política de Administração e Remuneração de pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes,
quanto à matéria, votada em destaque na Câmara dos Deputados, não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não 308 os necessários. Mantém-se então vigente o caput do artigo 39, que trata do regime jurídico único incompatível com a figura do emprego público. O deslocamento do texto do artigo 2º do artigo 39 nos termos substitutivo aprovado, entretanto, representou assim uma tentativa de superar a não aprovação e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original, suprimida circunstâncias que permitiu a implementação do contrato de emprego público, ainda que a revelia da regra constitucional que exige o quórum de 3/5 para aprovação de qualquer mudança constitucional. Pedido de medida cautelar deferido dessa forma, quanto ao caput do artigo 39, ressalvando-se em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriores praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. Entretanto, senhores, o parágrafo 1º, a fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará o que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento dos servidores públicos sobre o fundamento de isonomia. Súmula vinculante 37. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Súmula vinculante 4. A fixação de vencimento dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva. Súmula 679. A Constituição não concedeu isonomia direta e não deve ser viabilizada. Entretanto, senhores, o inciso 2, os requisitos para a investidura. O 3, as peculiaridades dos cargos. E no parágrafo 2º, a União, os Estados, o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contrato entre os entes federados. E no parágrafo 3º, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público os dispostos nos artigos 7º e demais incisos a seguir, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados o que de admissão quanto à natureza do cargo exigir. O artigo 7º, inciso 4º e 39, parágrafo 3º da Emenda Constitucional, refere-se a toda remuneração percebida pelo servidor público. Súmula vinculante 16. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Súmula vinculante 15. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Súmula vinculante 4. O limite de idade para inscrição em concurso público só se vai se legitimar em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. A questão da idade que a empresa exige ou que o ingresso em cargos públicos exige determinada idade para executar determinadas atividades. Se for para atividades administrativas, que não vai exigir aí um esforço, um mero esforço, cansaço nas atividades, para chegar a uma estafa, não há nenhum embaraço que possa dizer
o contrário, que essa pessoa não possa assumir esse cargo ou exercer essa atividade. Exemplo também em que exige da pessoa que ela não venha ingressar no concurso público, ou não venha atuar em determinado cargo, porque está com o nome negativado no Serasa, no SPC. Será que a empresa poderá impedir? Será que o concurso público ele poderá impedir, de acordo com o princípio da igualdade, o princípio da isonomia? Será que vai vedar, servir de obstáculo para que essa pessoa não possa ingressar no seu trabalho, no seu emprego? Não estaria também contrariando os mecanismos da Constituição Federal? Entretanto, a súmula 683, a fixação de vencimento dos servidores não pode ser objeto de convenção coletiva. Súmula 679, a Suprema Corte vem se pronunciando-se no sentido de que a remuneração do serviço público não pode ser inferior a um salário mínimo. Esse entendimento se aplica ao servidor que trabalha em regime de jornada reduzida. No caso, é notório que a razoabilidade da Lei 8.112 de 90, ao exigir genericamente a idade mínima de 18 anos para a investidura em cargo público, uma vez que a própria Constituição proíbe expressamente o exercício da qual, por exemplo, há menores de 18 anos. Concurso público da Polícia Militar. O STF entendeu o cara, o guardião da Constituição, que a restrição da administração aos cargos públicos a partir da idade somente se justifica se prevista em lei. E quando situações concretas exigem um limite razoável, tendo em conta aí o grau de esforço a ser desenvolvido pelo ocupante de cargo ou função. No caso, se mostra desarrazoada a exigência de teste de esforço físico com critérios diferenciados em faixa etária. Logo, fica de vulnerar a Constituição o pronunciamento no sentido da inexigibilidade da altura mínima para a habilitação em concurso público, quando essa for prevista estritamente no edital e não em linha em sentido formal ou material. Entretanto, senhor, é da jurisprudência do STF que a remuneração total do servidor é que não pode ser inferior ao salário mínimo, artigo 7º, inciso 4º, ainda que os vencimentos sejam inferiores ao mínimo, se tal montante é acrescido de abono para atingir tal limite. Não há de falar em violação aos artigos 7º, inciso 4º e 39, parágrafo 3º da Constituição. Inviável, ademais, a pretensão de reflexo de referido abono no cálculo de vantagem, que implicaria vinculação constitucionalmente vedada. Entretanto, o parágrafo 4º, o membro do poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e secretários estaduais e municipais serão remuneradas exclusivamente por subsídios fixados em parcela única, vedado o acréscimo, de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecida em qualquer caso disposto no artigo 37, inciso 10 e 11. Os artigos 57, parágrafo 7º do texto constitucional vedam o pagamento de parcela indenizatória aos parlamentares em razão de convocação extraordinária. Essa não é de reprodução obrigatória pelos Estados membros por força do artigo 27 da Carta Magna. A Constituição é expressa ao vedar o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória ao subsídio percebido pelos parlamentares. O ato normativo impugnado instituiu a remuneração por meio de subsídio a grupos de servidores do Estado
do Maranhão. Aplicação indiscriminada. O subsídio de que trata é o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição. A remuneração dos magistrados na vigência da Emenda Constitucional 19 de 98, esta regência do parágrafo 4º do artigo 39, com remissão, essa parcela única em forma de subsídio, que é a exigência de lei específica e teto correspondente ao valor devido ao ministro do STF. Entretanto, nobres senhores, o parágrafo 5º, lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer o que é a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso disposto no artigo 37, inciso 11. O STF fixou e tem o entendimento no sentido de que a estipulação do teto remuneratório nos termos fixados pela Emenda Constitucional 19 de 98 exige a promulgação de lei em sentido formal e material. E no parágrafo 6º, os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos. Entretanto, senhor, o parágrafo 8º, a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixados nos termos do parágrafo 4º. Não viola o que? A Constituição, o diploma estadual, que impede o transporte para o regime de subsídio das vantagens pessoais adquiridas no passado, na medida em que autoriza os servidores se manterem no sistema anterior e optarem em qualquer tempo pela incidência do novo regime, cabendo que a decisão aos próprios servidores, não há redução forçada da remuneração ou violação do direito adquirido, tampouco há violação à isonomia, já que a desequiparação entre regimes foi estabelecida em benefício dos próprios servidores, que podem optar a qualquer tempo pelo regime mais benéfico. E no artigo 40, aos servidores titulares de cargo efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado que regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante o que? Contribuição do respectivo ente, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observado que os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto nesse artigo. Entretanto, senhor, ressalvada o que a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade que podem ser regulados pela lei vigente ao tempo em que o militar, o servidor civil, reuniu-se os requisitos necessários. A súmula 359. O princípio da solidariedade se presta a universalizar que o âmbito de potenciais com contribuintes, mitigando a referibilidade que é a própria das contribuições. Não se presta o referido postulado a legitimar distorções na base de cálculo das contribuições, as quais, no intuito de desmedido de arrecadar, acarreta o desvirtuamento da natureza retributiva que deve marcar os regimes previdenciários. Entretanto, senhor, de acordo com a orientação firmada nesse tribunal, o servidor que completou o tempo de serviço para usufruir da licença-prêmio em momento anterior à vigência da Emenda Constitucional 20 de 98 e não fez, tem direito a computar em dobro o tempo correspondente à licença para fins de aposentadoria. É incompatível com a Constituição a norma que institui contribuição à saúde incidente sobre o valor de proventos e pensões dos servidores públicos no interregno da Emenda Constitucional 20 de 98. Entretanto, senhor, a contribuição social incidente sobre o abono de incentivo, a participação em reuniões pedagógicas, a impossibilidade, somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência, o que é da contribuição previdenciária. Entretanto, senhores,
de antemão tabeliões e oficiais de registros públicos, a aposentadoria, a inconstitucionalidade da norma constitucional local que, além de conceder-lhes a aposentadoria de servidor público, que para esse efeito não se vincula os respectivos proventos às alterações dos vencimentos da magistratura precedentes da ADIM. Já se firmou também todo esse entendimento e toda essa observância. E no parágrafo 1º, os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata esse artigo serão aposentados. Serão aposentados calculado que os seus proventos a partir dos valores fixados na forma do parágrafo 3º, de acordo com a redação da emenda constitucional 41 de 2003. A súmula 96 do Tribunal de Contas da União prevê a possibilidade de contagem para efeito de tempo e serviço do trabalho prestado por aluno aprendiz, desde que comprovado sua retribuição pecuniária para cálculo de concessão do benefício de aposentadoria. A redução de proventos de aposentadoria, quando concedida em desacordo com a lei, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos. O ato de aposentadoria configura ato administrativo complexo, aperfeiçoando-se somente com o registro perante o Tribunal de Contas, submetida que a condição resolutiva não se opera os efeitos da decadência antes da vontade final da administração. E no inciso 1º, por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. O artigo 40, parágrafo 1º da Constituição, inciso 1, assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência neles estabelecido, o direito à aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. A aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave, especificada